Portanto, exerci funções de chefe de divisão de jardins 14 anos na Câmara do Porto e sou funcionária e continuo a ser funcionária da Câmara do Porto há 23 anos. E, portanto, a minha relação com o Parque de Serralves não é, portanto, não é de 30 nem de 40 anos, é de 23 anos. Conheci outros técnicos no parque, portanto, eu iniciei as funções da Câmara em 2000, na área dos espaços verdes. E de 2000 a 2012, 2013, não havia esta visão de gestão integrada enquanto cidade, ou seja, a Câmara e os espaços verdes eram geridos, mas sem partilhar experiências e conhecimento tanto com a Academia quanto com o Parque de Serralves. E, efetivamente, a partir de 2012 e 2013, percebemos que sendo o Parque de Serralves um território de excelência em termos ambientais, e um bocadinho o responsável dessa abertura também foi aqui o seu vice-presidente, não é? que nos impulsionou e nos motivou a trocar experiências com Serralves. E o que eu notei, portanto, em termos de mudança de gestão, foi que efetivamente Serralves estava aberto a receber-nos e a partilhar conhecimento. Mas porquê foi essa mudança? Foi inspiração? Foi inspiração, sim, foi inspiração do Executivo. Há um ano, não foi combinado, mas foi efetivamente porque nós sentíamos essa necessidade, mas não havia essa abertura. Eu não consigo trabalhar sem trabalhar com outras pessoas, com outras entidades. Eu tenho uma grande dificuldade, eu peço desculpa. Esta é mesmo uma deficiência, se calhar, minha, mas eu não consigo. Eu olho para outras cidades e quero colaborar, eu quero aprender com os melhores. Portanto, a verdade é esta. E eu acho que as equipas que eu tenho, e a Cristina fez parte durante muitos anos dessa equipa, se nós temos salas aqui ao nosso lado, porque não, se calhar, ir perceber com eles onde é que eles já estão mais avançados, onde é que nós poderemos ajudar, e numa lógica de partilha. As cidades só evoluem assim, não evoluem de outra forma. Quem achar que tem que sozinho, fechado, vai fazer... É uma parceria especial também, não é? Sim. Porque tem esta dimensão de é muito ser especial. o parque. Atenção que a dimensão no parque conta. O facto do parque ter esta dimensão, eu acho que é uma grande mais-valia, porque permite ter uma outra capacidade técnica, permite testar outras coisas, permite cientificamente ter outro tipo de abordagem. E atenção, nós no Porto, isso foi outra das coisas que nós fizemos, foi juntarmos não só a Serralves, mas juntarmos também ao conhecimento, aquilo que é as várias entidades que trabalham e que influenciam hoje em dia tudo que são parques ou áreas verdes, ou o desenho de áreas verdes. Tinha uma estratégia nessa altura, uma visão? Nós desenvolvemos uma estratégia em 2014, mais ou menos. Eu fui eleito em 2013, em 2014 tínhamos uma primeira estratégia, não é nada de... Não foi rocket science, não tem, mas ainda hoje usamos os 5 pontos. As estratégias. Acho que ainda não partilharam connosco esses 5 pontos, mas admito que a senhora engenheira agora avance nesse sentido. E no que foi então esta mudança? Sim, de facto foi uma mudança, foi intenso, foi um trabalho intenso, não é, de nos adaptarmos à nova estratégia. Eram 5 eixos, eu não me recordo todos, mas sei que era o Porto mais verde e resiliente, Porto comprometido com as gerações, a revolução energética, era isso, não sei, e havia outro, pronto. Mas efetivamente no eixo do Porto mais verde e resiliente, uma das medidas e das iniciativas era de facto abrir-nos para a cidade, procurar uma gestão integrada, aprender com os melhores, partilhar experiências, porque nós também temos, a Câmara também é de facto um setor de excelência no que toca à gestão dos espaços verdes. Portanto, nós somos o legado de uma escola de horticultura do Porto e acho que continua a haver a preocupação de se garantir a transmissão de conhecimento às gerações mais novas e, portanto, esta abertura à cidade, à Academia, a Serralves e a todas as entidades foi, de facto, uma relação de simbiose que foi profícua para todos, não é? Para todos, essencialmente, o resultado está à vista, que é a qualidade dos espaços. Que foi intenso, porque tinha metas a cumprir, tinha objetivos. Qual é que era a ideia em 2013, 14, não é? Quando é esta viragem? Sim. Qual é que é o objetivo geral e especificamente relativamente a Serralves? Sobretudo no que toca ao Porto, pelo que eu entendi, era efetivamente sermos mais eficientes na gestão dos espaços verdes.
que é ser eficiente? Ou seja, em 2013 era, primeiro de tudo, garantir que a gestão era feita através da monitorização com indicadores, porque não se fazia, perceber efetivamente se os recursos estavam bem dimensionados para a área que tínhamos que intervir e depois encontrar metodologias que fossem de facto mais eficientes e mais eficazes. E aí o contacto com o Serralves foi efetivamente crucial. Mas, pelos vistos, também o contacto com a academia, segundo eu percebi, como? O contacto com a academia foi mais na vertente do planeamento e do projeto paisagismo, mas em termos de gestão pura e dura de espaços verdes, o contacto privilegiado foi Serralves, efetivamente. Mas falou em indicadores, falou numa série de coisas. Isso foi interno. Foi essa inspiração? A inspiração foi aqui do seu vice-presidente. Sim, mas no fundo foi introduzir... uma entrevista de 2 horas. Sim, foi introduzir metodologias de gestão, não é? Numa área que até então não era habitual fazer-se. Às tantas, não é? Que era uma escola de horticultura. E porquê que falou numa escola de horticultura? O Porto, Serralves, como sabe, Serralves tinha aqui um grupo de jardineiros absolutamente incrível que davam cursos de formação de jardim. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem a ver com tudo, não é? O Porto, eu acho que toda a gente tem noção que o Porto no século XVIII e XIX era reconhecido como uma escola de horticultura e agrícola de excelência, não é? Temos viveiristas, o Marcos Loureiro, o Jerónimo da Costa, os primeiros jardins públicos foram criados aqui no Porto, não é? E o Porto tem também um clima e um ambiente e terrenos férteis, não é? Onde rapidamente apareciam quintas, e temos a quinta, por exemplo, a Casa de Anderson, aliás, Serralves era a quinta do Lourdelo. Portanto, isto tudo é o resultado da proatividade dos horticultores do século XVIII e XIX. Depois, ao longo dos tempos, Serralves é um bom exemplo, é um bom legado, porque Serralves evoluiu de uma forma muito, não é, muito eficiente, muito assertiva portanto, é um legado, não é? Portanto, a escola de jardinagem, eu acho que há uma espinha dorsal em todos estes espaços. Quando eu falo do Jardim Botânico, eu falo do Palácio de Cristal, do Jardim de São Lázaro, do Parque de São Roque, de todos, inclusivamente do Parque da Cidade, há uma espinha dorsal que é comum a todos, não é? Só que a forma como estes espaços evoluíram tem muito a ver também com a gestão que foi feita ao longo do tempo. E, portanto, aqui Serralves claramente é uma referência, e era uma referência para nós. E era uma referência que pela escala, pela experiência, por tudo, pela escala, pela gestão. Porque efetivamente eu penso que são cerca de 18 hectares, não é, Ricardo? Pronto. No fundo, acaba por ser o terceiro parque maior do Porto. Temos o Parque da Cidade, temos o Parque Oriental e temos Serralves. Quer queiramos, quer não, é um território efetivamente de excelência. A escala é muito importante, mas sobretudo eu penso que o que aconteceu em Serralves foi efetivamente o facto de terem delineado uma estratégia e de alguma forma é o capital humano, os recursos humanos que fizeram impulsionar a qualidade de Serralves e que hoje em dia é reconhecida internacionalmente. A estratégia de Serralves, na minha opinião, foi delineada, antecipada muito mais cedo do que terá sido a nossa estratégia, não é? Claro. Mas tiram isso convosco? Como é que é o diálogo da estratégia de Serralves com a Câmara Municipal do Porto em termos institucionais? Quem é que foi falar com quem? Isso já não me recordo, mas eu impulsionei a equipa a falar, portanto fizemos os contactos, já não lembro quem é que iniciou, mas imagino que, aqui a Cristina corrige-me, porque nós provavelmente antes de mim poderíamos não ter esses contactos tão formalizados, e aquilo que nós pretendemos desde 2013 foi, vamos lá conversar com as pessoas. Mas foi de uma forma... Foi mais uma vez a questão pessoal, ou seja, como é que nós também vamos falando com as pessoas e percebendo se há aqui diálogo que possamos... Porque a gestão dos espaços verdes tem muito de técnica, tem muito de... toda a gente, eu agora vou à parte mais técnica, olha para os saibros de Serralves, não é? Para os caminhos, e toda a gente diz, isto é espetacular, não é? Eu também quero ter esses caminhos nos outros parques, a Cristina sabe bem. Sim. Dizia, e não é o saibro ou a cor, é tratados como estão aqui. E isso é preciso o quê? É preciso que a parte técnica comece a perceber como é que é feito, se calhar aprendermos qual é a eficiência que pode ou não ter, porque nós gerimos recursos públicos, não é? E os recursos públicos são escassos, e portanto eu ou sou eficiente ou não consigo gerir, ou não consigo ter as coisas com boa qualidade.
Depois tenho aqui uma série de pormenores que têm a ver com isto. Portanto, as equipas eram muito levadas a perceber como é que poderiam ser mais eficientes, como é que poderiam ser, aprender com os melhores ou aprender com aqueles que poderiam ser